A palavra de Deus contém promessas que atravessam gerações e continuam fortalecendo o coração daqueles que confiam no Senhor. Entre essas promessas, existe uma declaração poderosa registrada no livro do profeta Isaías. Uma palavra que revela o cuidado de Deus com o seu povo. O versículo diz: "Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel." Essas palavras foram dadas ao povo de Deus em um momento importante da história. Mas a verdade revelada nesse versículo continua ensinando algo profundo para todos aqueles que desejam confiar no Senhor. Hoje vamos refletir sobre essa promessa. Vamos entender o que ela revela sobre Deus e como essa palavra fortalece a fé daqueles que caminham com Ele. O contexto do livro de Isaías. O livro de Isaías é um dos textos proféticos mais importantes das Escrituras. Por meio do profeta, Deus fala ao povo de Israel trazendo correção, direção e também promessas. Em muitos momentos da história, o povo enfrentava dificuldades externas e também desafios espirituais. Mas Deus nunca abandonou o seu povo. Ao contrário, Ele constantemente lembrava Israel de que continuava sendo o seu Deus. O capítulo 41 mostra Deus reafirmando algo essencial. Ele continua governando, Ele continua conduzindo a história e Ele continua cuidando daqueles que pertencem a Ele. É nesse contexto que aparece essa declaração: "Não temas." Essa expressão aparece diversas vezes na Bíblia e sempre revela algo importante. Quando Deus fala, Ele também sustenta a sua palavra. Não temas. A primeira frase desse versículo é direta e clara: não temas. Na Bíblia, o medo muitas vezes está relacionado à incerteza diante das circunstâncias da vida. Mas quando Deus diz não temas, Ele não está simplesmente dando uma ordem emocional. Ele apresenta o motivo dessa confiança. A razão pela qual o povo de Deus pode viver sem medo não está nas circunstâncias, está na presença de Deus. Por isso o versículo continua dizendo: "Porque eu sou contigo." Essa é a base da confiança bíblica, a presença do Senhor. Ao longo de toda a Escritura, vemos Deus caminhando com o seu povo. Ele esteve com Abraão, Ele esteve com Moisés, Ele esteve com Josué, Ele esteve com Davi. E essa presença continua sendo uma promessa para todos aqueles que confiam nele. Eu sou contigo. A presença de Deus é um dos temas centrais da Bíblia. Desde o início das Escrituras, vemos Deus se relacionando com as pessoas. Ele fala, Ele guia, Ele sustenta. Quando Deus declara "eu sou contigo", Ele está lembrando algo fundamental. O povo de Deus não caminha sozinho. Essa verdade aparece repetidamente na Bíblia. Quando Deus chamou Moisés para libertar Israel do Egito, Ele disse: "Eu serei contigo." Quando Josué assumiu a liderança após Moisés, Deus declarou: "Assim como fui com Moisés, serei contigo." E no Novo Testamento, Jesus faz uma promessa semelhante aos seus discípulos: "E eis que estou convosco todos os dias." A presença de Deus é a base da segurança espiritual. Não é a ausência de desafios que sustenta a fé, é a certeza de que Deus permanece presente. Não te assombres. A segunda parte do versículo diz: "Não te assombres, porque eu sou teu Deus." Essa expressão indica inquietação ou ansiedade diante das circunstâncias. Mas novamente Deus apresenta a razão para a confiança. Eu sou teu Deus. Essa declaração aponta para a soberania do Senhor. Deus não é apenas um observador da história. Ele é o Criador. Ele é o Senhor. Ele é aquele que governa sobre todas as coisas. Os profetas frequentemente lembravam o povo dessa verdade, mesmo quando as nações se levantavam, mesmo quando situações difíceis apareciam. Deus continuava sendo o Senhor. Nada está fora do seu conhecimento.
Nada está além do seu poder, e essa verdade traz segurança ao coração daquele que confia nele. Eu te fortaleço. A promessa continua com uma declaração importante. Eu te fortaleço. Deus conhece as limitações humanas. Ele sabe que muitas vezes as pessoas se sentem fracas diante das responsabilidades da vida. Mas a Bíblia mostra que a força do povo de Deus não vem apenas da capacidade humana. Ela vem do próprio Senhor. Isaías declara em outro momento: os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Isso significa que Deus sustenta aqueles que confiam nele. A força que vem de Deus permite que a pessoa continue caminhando com fidelidade, continue obedecendo, continue confiando, mesmo quando o caminho exige perseverança. Eu te ajudo. A promessa segue dizendo: eu te ajudo. Essa afirmação revela o cuidado ativo de Deus. Ele não apenas observa a vida do seu povo, ele age. Ao longo das Escrituras, vemos diversos exemplos da ajuda de Deus. Ele abriu o mar para Israel atravessar. Ele sustentou o povo no deserto. Ele deu sabedoria aos profetas. Ele guiou reis e líderes. A ajuda de Deus muitas vezes se manifesta de formas diferentes. Às vezes, através de direção. Às vezes, através de sabedoria. Às vezes, através de circunstâncias que se organizam de maneira inesperada. Mas a Bíblia revela que Deus continua presente e atuante na vida daqueles que o buscam. Eu te sustento com a minha destra fiel. A última parte do versículo traz uma imagem muito significativa. Eu te sustento com a minha destra fiel. Na linguagem bíblica, a mão direita representa força e autoridade. Quando Deus usa essa expressão, Ele está comunicando que o sustento vem do seu próprio poder. Isso significa que a segurança do povo de Deus não depende apenas das circunstâncias da vida. Ela depende da fidelidade do Senhor. E a Bíblia deixa claro algo essencial. Deus é fiel. Mesmo quando as situações mudam, mesmo quando os tempos são difíceis, mesmo quando as pessoas falham, Deus permanece fiel à sua palavra. Uma promessa que aponta para toda a história bíblica. Isaías 41:10 resume uma verdade que aparece em toda a Bíblia. Deus cuida do seu povo, Ele fortalece, Ele ajuda, Ele sustenta. Essa promessa aparece repetidamente nas Escrituras. Quando José foi vendido como escravo, Deus estava com ele. Quando Daniel foi lançado na cova dos leões, Deus estava com ele. Quando os discípulos enfrentaram perseguições, Deus estava com eles. A história bíblica mostra que a presença de Deus acompanha aqueles que confiam nele. Aplicação espiritual. Essa palavra também ensina algo importante para a vida espiritual. A confiança em Deus não depende apenas do que vemos ao nosso redor. Ela depende de quem Deus é. Ele continua sendo o Senhor, continua sendo fiel, continua sustentando aqueles que confiam nele. Quando o coração se lembra dessas verdades, a fé se fortalece. A palavra de Deus passa a ocupar o centro da vida. E a confiança no Senhor cresce. Conclusão. Isaías 41:10 permanece como uma das promessas mais conhecidas das Escrituras, porque ela revela de forma clara quem Deus é. Um Deus presente, um Deus que fortalece, um Deus que ajuda, um Deus que sustenta. A promessa diz: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Essa palavra continua sendo um convite à confiança. Um convite a lembrar que Deus permanece fiel e que aqueles que caminham com Ele podem descansar na certeza da sua presença.